Shabbat Shalom a todos, né? Nós estamos aqui hoje para estudar a Parashá Nassô, Números capítulo 4, verso 21, até o capítulo 7, mas hoje nós vamos fazer outra vez, que nós não temos essa obrigação de tem que dar Parashá. Não, a gente vai dar a palavra que a igreja precisa. Sábado passado nós falamos sobre como colocar os nossos pedidos no trono de Deus. Quem ouviu essa palavra? Quem foi abençoado? Olha, a palavra está bombando aí na internet, porque nós estamos mudando esse conceito de batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas entendem errado as coisas. É muito mais fácil ganhar uma bênção do que ficar lutando com demônios. Né? Vão direto no trono, tem técnicas para isso. Né? Então, quem não assistiu essa palavra, está aí na TV Sião, está aí no YouTube. Hoje, amanhã, dia 5 de junho, é isso mesmo? Segunda-feira, dia 5 de junho, Jerusalém, né? Há 50 anos atrás, estava na Guerra dos 6 Dias, não é, que aumentou o território de Israel, e Jerusalém veio de volta, depois de 2000 anos quase na mão dos gentios. Lembra que a palavra fala que Jerusalém será pisada pelos gentios até o final dos tempos? E ela veio no dia 5, eu tinha 14 anos. Eu estudava interno, eu lembro que os padres lá colocaram na rádio, chamaram a gente, suspenderam as aulas e nós ficamos, né? Na época não tinha a televisão, ao vivo, tudo era vídeo, quando tinha, não é? E aí, todo mundo ouvindo no rádio e foi dada a notícia, Jerusalém, Israel, com os paraquedistas, o exército israelense, através com paraquedistas, desceram sobre a cidade e tomaram Jerusalém, não é? E 5 de junho de 67. Então, nós vamos falar um pouquinho. Na minha opinião, o crente e seguidor de Yeshua precisa saber sobre Jerusalém. Precisa. Então, a data é hoje, o aniversário é hoje, essa semana. Israel comemorou semana passada, porque o calendário judaico um pouquinho antes, não é? Mas a data no calendário nosso é segunda-feira, que completa 50 anos que Jerusalém voltou. Então, vão entender isso. A igreja está desconectada muitas vezes com Israel, não entende isso, já não conhece as festas, não conhece as doutrinas, e tem tanta coisa ruim por aí nas TVs, não é verdade? Então, vamos falar do nosso amor por Jerusalém. Apocalipse 10:10 fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e Satanás sabe, e conhecendo as Escrituras, como nós sabemos que ele conhece as Escrituras, que ele citou para Yeshua as Escrituras, e Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, sabe que Deus é fiel à palavra, sabe que Yeshua volta ali no Monte das Oliveiras, aonde ele subiu, na mesma forma ele vai descer. Amém? Então, sabendo que a redenção de Tikkun Olam, o reino milenar vem, Satanás vai fazer tudo agora para destruir Jerusalém e tirar Jerusalém das mãos dos judeus. Então, nós vamos agora fazer uma introdução rapidamente da história. A palavra hoje vai ser muito curta, mas só o mínimo que você tem que saber. É um ano de jubileu, não é? De acordo com o Rabino Schuller, eu não estou certo disso, eu preciso confirmar, o último ano de jubileu foi 1987. Então, o próximo ano de jubileu, 7 vezes 7, 49, o 50º ano de jubileu, vai ser no ano de 2037. Não é? Essa contagem era feita desde antes de Yeshua, desde Levítico 25, né, que se faz o ano de jubileu. Não é? Você conta 7 anos, 7 vezes 7, 49, o 50º era. E esse jubileu, nós vamos celebrar hoje, Shavuot, fala disso aí. É a outorga da Torá, o recebimento da Torá. Isso que é Pentecoste. Pentecoste não é batismo com o Espírito Santo. Pentecoste é outorga da Torá. Atos capítulo 2. Estavam os apóstolos celebrando a outorga da Torá, a festa de Shavuot, quando veio o Espírito Santo e manifestou sob a forma de línguas de fogo, ou de labaredas de fogo. Tá certo? E aí é o que vocês conhecem em Atos capítulo 2. Muitos pastores dizem que a igreja foi inaugurada aí. Não, a palavra igreja aparece lá no Sinai. A primeira vez que aparece a palavra kahal, kehilá, foi lá no Sinai. Então Deus está complementando, não é? A igreja não começou sem a Torá. Primeiro veio a Torá, depois veio Yeshua, não é? Claro que Yeshua, vamos falar assim, é um marco, a ressurreição dele é o marco histórico do mundo para a redenção do mundo. Então, jubileu e Yovel, o Rabino Mateus já falou isso aqui, é tocar a trombeta, iniciando o ano de jubileu, um ano santo para Hashem,
ano de descanso, prosperidade, paz, ano de restituição de posses, ano da família, ano de remissão das dívidas e das culpas. Não é assim que nós aprendemos lá em Levítico 25? Gente, eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas se eu fosse Yeshua, e se eu fosse o pai de Yeshua, eu voltaria no ano de jubileu. Não é? Porque é o ano de quê? Da prosperidade, da restituição. É o ano que se liberta as pessoas, com os escravos. Lembra da época de Yeshua? Era ano de jubileu. Quem foi escolhido? As cadeias abriam-se as portas. Barrabás foi escolhido. Não foi? Lembram disso? Foi solto porque era ano de jubileu. Ele foi solto. Então, na verdade, se eu fosse o pai de Yeshua, eu voltaria no ano de jubileu. Ora, não é à toa que 50 anos é um número profético, não é? É um número muito profético. E há várias interpretações que dizem, né, a geração que via essas coisas acontecendo, essa não passará, não é? Quantos anos dura uma geração? Na Bíblia você vai achar por 40, vai achar por 50, vai achar por 70 e vai achar de 100. Acha esses 4 números na Bíblia. Quanto dura a geração? Está aí, 40, 50, 70 ou 100. Não é? E aí você faz as contas. E eu não vou ficar muito surpreso e vou começar a me preparar. Aliás, por falar em preparar, está rodando aí na internet um áudio de um pastor. Eu sei que ele foi parece que ele foi sincero, mas é teologia da substituição. Está tudo errado. O arrebatamento não pode acontecer amanhã, como está circulando aí na internet, não é? Por quê? Por que não pode? Porque tem que cumprir essas profecias, não é? E Deus Pai não vai arrebatar a igreja gentil que deixar a raiz, arrebata os galhos da oliveira e deixa a raiz da oliveira, que são os judeus. Então, a igreja, Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo. Então, o elemento judeu, a igreja tem que reconectar. Como a igreja acha que é o Israel de Deus, as profecias se cumpriram, eles têm margem para a teoria de Darby, do pastor Darby, que o arrebatamento acontece amanhã, depois da manhã, mas não vai acontecer. 2037, não sei, não é? Mas não sei. Mas tem algo aí no ar. E esse 2017 é um ano muito profético, porque Jerusalém completa um jubileu. Então vem de júbilo, vem de jubiloso, de alegria, de festa, de gozo. E tem a expressão jubileu de ouro, né, que é 50 anos, adotado aí pela humanidade como jubileu de ouro, 50 anos é o ouro, né? E pelo toque do chofar das trombetas, né, nesse jubileu, né, nesse ano que se toca as trombetas, que é o ano de jubileu, teremos a volta do Mashiach Yeshua, Tessalonicenses 4,16. Isso está escrito na Bíblia. Ao tocar o chofar as trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Não é? Então, na hipótese, não estou marcando data, na hipótese dele voltar, até amanhã, não sei. Eu acho que não tem condição, pela Bíblia não. Mas sei lá, 2027 ou 2037. Eu gosto muito de 2037, mas pode ser 47. Aliás, você sabia que Isaac Newton, na Idade Média, profetizou a volta? Profetizou não, calculou, não sei como, a volta de Yeshua para 2037? Interessante, né? Interessante, né? Um cientista, né, da física, o grande Isaac Newton, não é, que tem as leis de Newton, ele calculou, não sei como ele fez, ele calculou que o Messias volta em 2037. Os rabinos também acham que alguma coisa está ligada a jubileu. Hoje, na internet, eu lendo, procurando sobre isso, eu achei vários rabinos falando, o Mashiach voltará no ano de jubileu. Esses rabinos ortodoxos, muitos deles, esses Haredi, mais religiosos, eles creem que o Messias virá. Por quê? Tem tudo a ver. Ano da libertação, né? O pecado vai ser erradicado da terra. Vem um ano milenar, né? O milênio, começa o reino do Senhor Yeshua. Yeshua veio como sacerdote, veio como profeta, mas ele voltará como rei, o rei dos reis. Amém? O rei dos reis. Então nós temos que estar preparados. Os rabinos também fazem uma figurinha, e eu vou terminar a figurinha. Então, os rabinos fizeram isso desde do primeiro século, e eu vou te apresentar a figurinha, como os rabinos veem essa situação de Jerusalém. Como é que os rabinos veem? Eles veem o seguinte: o centro do universo é a Terra. Assim os rabinos vinham, daquela época, lá do primeiro século, segundo século, terceiro século, o centro do universo é a Terra. Quando Galileu falou isso,
quase foi para as fogueiras da Inquisição. Ele teve que falar, não é bem assim. Então, não. Então, meus amados, eu, Marcelo, concordo com os rabinos, mesmo antes de Cristo. O centro para mim, Marcelo, porque eu não sou resultado da evolução, eu não sou resultado do Big Bang. Eu fui resultado de um propósito divino. Você, eu, nós nascemos sob um propósito. Quando nós éramos substância informe, Deus olhou para nós e já nos descreveu todos os nossos dias da nossa vida e escreveu, como dizia sábado passado, toda a nossa história. O problema é que nós saímos da nossa história, da história que o Senhor já escreveu para a sua vida, mas nós temos uma história. Então, gente, quando eu chego à noite, olho, acordei essa madrugada, Marte estava tão grande, eu falei, será que eu estou tendo visão? Mas estava tão grande, estava só ela brilhando, não tinha estrela, só ela brilhava. Eu falei, mas cadê as outras estrelas? Eu fiquei pensando como Deus é bom. Ele criou uma noite estrelada para enfeitar a minha noite. Para Ele não é nada. Para Ele não é nada. Dizem que as galáxias são os jardins de Deus, do trono dele. As galáxias são os jardins dele. Assim eu creio. Eu creio que pode o homem rodar aí o universo. Não vai, eu já preguei sobre isso, há vida fora da Terra, vale a pena assistir, né? Eu apresento argumentos científicos, de cientistas, provando, não é, a criação da Terra por Deus, o Deus criador dos céus e da terra, põe a terra no singular, e só há ela. Né? Se você assistir essa ministração, é Bereshit, capítulo 1, Bereshit, vale a pena você ouvir. Eu falei de cientistas, todos pós-doutorado, dessa turma que realmente acreditam no Criador e não na evolução. Muito bem, mas os rabinos acham, e eu também acho, que a Terra é o centro do universo. Não é? É o centro do universo. Agora, o centro da Terra é Israel. Segundo a Bíblia, é Israel. Israel é o centro. Inclusive até o centro geográfico, né, do planeta é mais ou menos Israel. Depois, o centro de Israel é Jerusalém. Então, Jerusalém é o centro de Israel. É a capital de Israel. É bíblico. Davi declarou Jerusalém como a sua capital, a cidade do grande rei. Tá certo? Os rabinos param aqui. Agora o Marcelo vai continuar, se é que vocês me permitem. Então, é uma dedução. Né? Não quero falar que isso tem que ser uma doutrina, mas uma interpretação do Marcelo. Para mim, Jerusalém tem um centro. O centro de Jerusalém são os muros com suas portas. Por quê? Porque o segredo de entender a volta de Yeshua é saber o que significam as portas. Essas 12 portas são importantíssimas. Há uma porta de Efraim, que é a porta das nações. Não é? Eu dei esse estudo na Bahia, fantástico, sobre as portas de Jerusalém. Não é? Então eu vejo que o centro de Jerusalém são as portas. Agora, dentro dos muros de Jerusalém, o que tem? O templo. O templo, para mim, é o local que Deus, do trono dele, vê o templo. Por isso que ele será reconstruído. Não é? Foi construído por Salomão, depois foi reconstruído por Zorobabel, depois da Pérsia, da Babilônia, e agora Tito o destruiu. Quando Yeshua veio, ele andava nas esplanadas do templo, não é? E Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu, incendiou, expulsou os judeus de Israel. Olha, entendam, sempre a mente pagã, oposta a Deus, apagando, tirando, queimando, desfazendo. E você vai ver isso aqui. E qual seria o centro do templo? Para mim, o Santíssimo Lugar. Não é? Eu vejo claramente o Santíssimo Lugar. Então, esse templo, né, tem rabinos que acham que é uma metáfora. Eu acho não. Eu acho. Se você vai visitar em Israel o Museu do Templo, você vai ver lá a maquete do terceiro templo, conforme Ezequiel 44, 44, que nunca existiu. Se você pegar as medidas que está em Ezequiel 44, não são as medidas do segundo templo. É interessante. Esse templo nunca, aquelas medidas nunca foram assim. Será muito maior? Eu não sei como. Eu não sei como.
Quando eu visitei Israel em 1993, pela primeira vez, havia aquela guerra com o Iraque, né? E aí eu estava lá no muro, fiquei muito entusiasmado de ver aquele muro das lamentações. E estavam aqueles escudos, chamavam escudos, mísseis iraquianos, né, jogando contra Jerusalém. E aí eu perguntei assim, a um rabino que estava rezando, orando lá no muro, eu perguntei assim, o senhor crê na construção? Eu estava muito invocado com esse negócio, visitei o Museu do Templo, vi lá a maquete, eu não sabia nada disso, porque normalmente no meio evangélico não se fala essas coisas, né? Então para aqui foi uma novidade e tal. Naquela época não era messiânico ainda. E aí eu perguntei ao rabino, o senhor crê na reconstrução aqui do terceiro templo? Ele falou, creio. E como é que vai fazer com essa mesquita de Omar que os muçulmanos colocaram lá em cima? Ele falou, isso não é problema meu, é problema do Eterno. Aí eu peguei e falei assim, mas como? Ele falou, você está vendo os mísseis jogados contra Jerusalém, do Iraque? Eu falei, sim. Um anjo pode pegar um míssil desse e pum! Eu falei, puxa vida, eu tenho que aumentar a minha fé. Eu não quero saber, eu sei que o templo é assim, porque está escrito, e assim será, e não se fala mais nisso. Acabou! Muitas vezes a maneira judaica de pensar é mais simples, mas ela dá mais fé, porque não fica pensando muito como vai, né? Isso foi a solução dele, não é a minha não. Não concordo com essa opinião não, pode até ser. Então, o Santíssimo Lugar, não é? Aqui, gente, é o reino. É aqui que se fazia uma vez por ano o sumo sacerdote, que é Yeshua, tipificando Yeshua, não é verdade? Agora, vamos passar rapidamente. A gente tem que saber isso. A gente tem que saber isso. E de onde eu tirei isso? Dos hotéis em Jerusalém. Todo hotel em Jerusalém, você vai chegando, por isso que eu te falo, se você ainda é monoglota, só fala português, de meia-noite às 6, tente fazer outra língua. Ou inglês, ou uma língua falada, tá certo? Porque o português é falado no Brasil e Portugal, Angola, Moçambique, pronto, acabou. Acabou o seu universo, né? Aí chega lá no hotel, eu peguei aquele livro e anotei isso, eu tirei isso da primeira vez que fui em Jerusalém, cada hotel tem um livro da história de Jerusalém. Aí eu fui, não podia rasgar a página, fui e anotei. E achei isso na minha Bíblia. O que eu achei? Achei, não é? Davi conquista e compra dos jebuseus, no ano 1000 a.C., Jerusalém, a cidade de Salém, né? Depois ele reina até 970 e depois Salomão construiu o templo. Aí, quando Salomão constrói o templo, foi declarada a capital do reino de Judá. Pronto! Salomão declarou isso. A capital do reino de Judá é Jerusalém. Vocês estão vendo? Oi, gente, olha para mim. Eu penso muito simples também. Eu acho que tinha que conversar na ONU um descendente de Jebuseu. Chegou um cara lá na ONU, o que você é? Eu sou Jebuseu. Prova. Eu quero Jerusalém, que era minha, tomaram de mim. Esse ainda poderia reivindicar. Da mesma forma que os índios brasileiros não vão agora virar para Portugal, os índios agora, me dá o Brasil, eu vou governar. Talvez até eles fariam um governo melhor do que está aí, mas isso é outra coisa. Mas só sei que os índios chegariam, eu quero o Brasil é meu porque eu estava aqui primeiro. Você acha que o Brasil vai devolver o Portugal, ou o governo hoje vai entregar para os índios? Não vai. Está certo, porque foi colonizado, foi tomado. Quer dizer, a história mostra isso. Não tem uma nação que nasceu sozinha, sem guerra. Todas as nações nasceram com guerra, um domínio, um dominando, né? Olha a Espanha e Portugal, quantos já brigaram? Olha a França e a Inglaterra, quantos já brigaram? Está certo? Então, só podia a ONU ouvir um jebuseu. Chegou um jebuseu, a terra era minha. Davi foi lá, me comprou, tomou, matou. Não é? Aí ele poderia ter uma certa razão, mas mesmo assim ia perder, porque ninguém ia dar ao jebuseu Jerusalém hoje. Em 722, conquistada pela Síria, em 586, depois pela Babilônia, Jerusalém perde a sua autonomia. Aí já começa o quê? O mesmo espírito daqui, 722 anos antes de Cristo, é o mesmo hoje atuando na ONU, nas nações. É a mesma coisa, você tem que entender o plano espiritual. Em 516, o rei Dario permite a volta dos judeus e a reconstrução de Jerusalém do templo,
a época de Esdras e Neemias, todo mundo sabe disso, não é? Depois de 70 anos de exílio, Jerusalém volta para a mão dos judeus, né? Mas ainda sob o Império Persa. O rei Dário deixa os judeus, Esdras e Neemias, reconstruir os muros e o templo, não é? Aliás, o templo mais tarde com Zorobabel, não é? Muito bem. Depois veio o domínio grego. Aí, Jerusalém, dos persas, passa para o grego. Os gregos dominam a região de Jerusalém hoje, ou de Israel. Depois, Antíoco III, o Seleucida, não é? Em 198 a.C., é o reino Hasmoneu. É uma variação dos turcos, tá? É um império semiturco, vamos dizer assim. Hoje seria os que deram origem aos turcos, vamos assim entender. Aí veio Hasmoneu. Depois, em 168 a.C., os macabeus, os judeus macabeus, vão lá e tomam o templo, mas não tomaram o domínio da região, tomaram só o templo, não é? É a festa de Hanukkah, né? É a festa de Hanukkah, a festa das luzes, não é? Aí depois, no ano 70 a.C., domínio do Império Romano. Então, quando Yeshua nasceu sob um domínio. Qual era o domínio? Romano. Tanto assim que vocês conhecem, Pilatos, Herodes, né? Os personagens aí. Vamos continuar a história? No ano 70 depois de Cristo, Tito expulsa os judeus, incendeia Jerusalém. Pronto, expulsou. Depois, no ano 132, o imperador Adriano muda o nome Jerusalém, que significa cidade do Deus da paz, para Hélia Capitolina, a capital do sol. Ô, gente, você pode mudar uma cidade que a Bíblia chama lá de Salem? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o espírito pagão, como as trevas atuam? Jerusalém, cidade do Deus da paz, o alicerce da paz mundial, milenar, do Senhor Yeshua, do reino dele, muda para a capital do sol em homenagem à religião mitraica, grega não, romana, que era o sol, o Deus Sol. Daí o Natal, Natalis Invicti Solis. Natal é nascimento do sol vitorioso, 25 de dezembro. Era Saturnália. Roma celebrava no dia 25 de dezembro a festa do sol. Depois, o Papa Libério pega esse dia e joga como o nascimento de Cristo. Olha, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como o paganismo está enraizado nos nossos costumes, nas nossas festas, né? Nas nossas tradições? Aí, Israel, que significa Kisaritael, que é o acróstico, né? Aquele que luta com Deus, ou o príncipe de Deus, Sar Shalom, príncipe, aquele que é o príncipe lutador de Deus, mudou o nome de Israel para a terra dos filisteus, ou Síria Palestina. Olha onde é que nasceu o nome Palestina. Por um decreto do imperador romano. Não vai chamar Israel. O que é Israel? Aquele que luta com Deus. Não vai chamar nada de Deus. Vai chamar Síria Palestina. E a capital, Jerusalém, não é mais Jerusalém. O que significa Jerusalém? Cidade do Deus da paz. Não vai. Vai chamar capital do Deus Sol. Estão entendendo? Estão entendendo? Até hoje existe o nome Palestina. Não é? Muito bem. No século V, Jerusalém foi dominada pelo Império Bizantino, tá? De Bizâncio. Em 614 foi capturada pelos persas. Em 629, Heráclio Bizantino recupera Jerusalém, ganha dos persas, manda os persas embora. Jerusalém continua sediada, pisada por pagãos. Não é? Depois, no ano 638, vem o domínio do Califado Islâmico, em 638, não é? Quando Maomé funda o islamismo. Aí é construída a Mesquita de Omar, em 688, e depois o domo ou cúpula da rocha. É aquele que tem essa ali, né? Aquela cúpula redonda, né? Tipo uma abóbora. Em 1099, vêm os cruzados europeus e dominam ali. Mas passado um pouquinho depois, vêm os mamelucos e dominam e expulsam os cruzados. E aí, Saladino, né, funda ali, faz a reconstrução dos muros. Então, o muro que você vai lá ver hoje, não é o muro da época de Yeshua, é o muro de Saladino,
que ele faz a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém e colocou a porta dourada, que é essa que nós fazemos uma alusão aqui no nosso templo, né? Ali, Ezequiel 44. Ele manda fechar a porta. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 44, fala que aquela porta de frente às oliveiras, ao Monte das Oliveiras, seria fechada, porque por ela o Messias passará. E somente quando o Messias chegar, passará por essa porta. Mas Saladino, sem saber disso, ou dizem que até sabia, falou, eu quero ver esse Messias passar. E fecha a porta com pedras. E judeus, e tanto judeus e árabes, os árabes compram ali sepultura, porque sabe que um judeu não pisa em sepultura, então é uma maneira de dificultar a entrada do Messias. E os judeus que têm mais dinheiro que pode comprar, eles compram o mais próximo possível da porta, porque os judeus creem na ressurreição. Com a vinda do Messias haverá a ressurreição dos mortos, e eles querem ser os primeiros a entrarem. Então compra a sepultura ali para ficar na frente. Gente, você vai lá, está lá as sepulturas, tanto de árabes como de judeus, né? Em frente à porta dourada. Eu fico até com medo de alguém começar a fazer sepultura aqui na nossa porta. Bom. Em 517 entra o Império Otomano, agora é o Império Turco, agora é o turco propriamente dito, né? Com a ocupação de Jerusalém por Muhammad Ali, né, do Egito, em 1831, missões e consulados estrangeiros começaram a se estabelecer na cidade. Aí se tem a história que muitos judeus voltaram e se assentaram ali. Aqui é a terra de nossos pais. Mas estava sob o domínio egípcio. Tá certo? Então eles não podiam ter. Ali era deles e não era. Mas quem tinha dinheiro comprava a casinha ali e deixou. Então, o Muhammad Ali permite que os judeus voltem, desde que não dessem problemas. Pode comprar sua casinha, mas eu mando aqui. Vocês estão sob o meu império, sob o meu domínio. Em 1836, Ibrahim Paza permitiu aos judeus reconstruírem as 4 grandes sinagogas, entre elas a sinagoga de Ruva, que existe até hoje. Ela começa a datar de 1836. O que vocês estão vendo? Os judeus voltando à terra, como falam os profetas. Em 1917, após a Batalha de Jerusalém, o exército britânico, liderado pelo general Edmund Allenby, capturou a cidade. Em 1922, a Liga das Nações, sobre a Conferência de Lausanne, na Suíça, confiou ao Reino Unido a administração da Palestina. Então, tira esse nome Israel, chama Palestina sob o Império Britânico, sob o domínio britânico nessa época. Bom, meu pai nasceu praticamente aqui, né? Então, vocês estão vendo que a nossa geração já viu isso aqui acontecendo. Em 1947, pela resolução da ONU 181, não é, foi criado o Estado de Israel e da Palestina. Já que já tinha palestino lá, egípcio, aquele povo que foi ficando ali, não é? Foi criado pela resolução 181. E quem é o vizinho próximo? Jordânia. Então, a Jordânia mandava ali. Era chamado de Cisjordânia, era parte da Jordânia nas regiões que hoje seria Israel. Chamava Cisjordânia, que existe ainda, chamado West Bank, em inglês. Muito bem. E foi criado, aí foi criado o Estado de Israel. Mas a Palestina, o que eles fizeram? Eu não moro perto de judeu. Então saíram, daí que dá origem aos refugiados. Eles podiam ter ficado lá, resolvido tudo, ter a terrinha deles, como a ONU deu. Não, nós não moramos perto de judeus. Saíram, o que os judeus fizeram? Como a família do Rabino Shulam. Tomaram as casas dos árabes. Ele foi embora, deixou a casa vazia, o governo falou, ocupem. E o governo de Israel mandou os judeus, como a família Shulam. O Shulam ele nasceu dentro de casa de árabe, que foram embora para o Egito, para a Jordânia, esses que são os atuais refugiados que querem voltar, que é uma tremenda confusão e conflito. Muito bem, para encerrar, né, um ano depois, eclodiu a guerra e os britânicos retiraram-se da Palestina. Israel declara a sua independência em 14 de maio de 1948. Israel tinha menos de um ano de fundação. 5 países vizinhos vieram varrer Israel do mapa. Israel vence todas as guerras, expulsa os jordanianos, expulsa os egípcios, alarga as fronteiras de Israel, não é? Muito bem.
Em 1949, a ONU estabelece a Resolução 194, que estabelece a Jordânia, ou seja, a Cisjordânia, oficialmente, ficaria com Jerusalém Oriental, e os judeus com o lado ocidental, com o lado leste, com o lado oeste da cidade. Está certo? Isso pela resolução da ONU. Querem saber o que aconteceu? Vejam. Em 5 de junho, depois da manhã, em 1967, vem a Guerra dos 6 Dias, Israel anexou toda Jerusalém. Os soldados israelenses desceram de paraquedas e ali muitos morreram, né? Eles atiravam no ar. E eles tomaram ali a parte oriental de Jerusalém, ficando só o monte do templo sob o domínio islâmico que está até hoje. Então, até hoje, o domínio islâmico domina a esplanada do templo. Tanto assim, se você visitar Israel, às vezes abre, às vezes fecha, agora só está fechado. Em 93, 95, 96, 97, que eu visitei lá, podia subir lá dentro. Agora não pode. Só fica até no muro das lamentações. O conflito continua entre árabes e israelenses até hoje. Israel expande seu território através de assentamentos. Na Guerra dos 6 Dias, tomou o Sinai, tomou o Golã. Por quê? Quem tem o Golã tem a água. É o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão, o Monte Hermon. Não, quem tem o Monte Hermon tem a água. Por isso Israel falou, não podemos ficar sem água. E tomaram ali, seria hoje o norte de Israel. Né? Muito bem. Então, hoje Israel continua fazendo assentamento. Eu não quero aqui entrar na questão se é certo ou errado. Não cabe a mim avaliar isso. Mas Israel sabe que se não lutar por si mesmo, ninguém vai lutar por eles. A Golda Meir, que foi uma primeira-ministra de Israel, dizia, se os árabes baixarem as suas armas, teremos paz. Mas se Israel baixar as suas armas, deixará de existir. Não é verdade? Se Israel baixar hoje as suas armas, deixa de existir amanhã com um míssil, uma bomba atômica iraniana que está lá preparada para destruir Israel. Essa é a missão do Irã, destruir Israel. Está certo? Vocês estão entendendo a luta espiritual que nós estamos? Muitas vezes o crente não sabe nem como orar. Você vai ver que a única cidade que Deus pede para orar não foi Sabará, não foi Ouro Preto, não foi Munique, não foi Barcelona, não foi Madrid, foi Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Não é? Porque, espera aí que você vai entender melhor o que está acontecendo. Agora vamos falar o seguinte. Os árabes querem toda Jerusalém como sua capital. E a ONU já aprovou. A ONU já aprovou em parte, falou, não, se tiver que votar, os palestinos têm direito a Jerusalém. Aí outra parte fala, não, vamos dividir Jerusalém em 3 partes, para os católicos, islâmicos e judeus. Né? Então tem essa corrente também que quer dividir. Aí tem outra vertente da ONU, que Jerusalém não é de ninguém, é minha. E eu deixo lá morar quem quer. Então essas coisas estão aí o conflito, isso não parou, continua. Agora, para a gente encerrar, como terminará este conflito? Eu já sei. Você quer saber? Você quer saber? Eu já te falo. Zacarias capítulo 12. O Messias Yeshua volta em glória para reinar e estabelecer o seu reino. Leia Zacarias 13, Zacarias 14, Apocalipse 20, 19 e 20. Essa é a principal razão da existência de Jerusalém. A volta do Mashiach, a implantação do reino milenar que você crê. Ou você ainda crê que levantou a mão, aceitou Jesus e vai para o céu? Nós temos que mudar a nossa teologia. É o céu que vem até nós. Venha a nós o vosso reino. O reino está chegando. Ele começa dentro de nós, com a minha conversão. Mas será um reino físico. Romanos 14 fala que esse reino ele tem 3 pilares. A justiça, a alegria e a paz. Eu espero isso. Sabe quando vai ter paz? Nunca. Sabe quando Israel vai entregar Jerusalém? Nunca. Não vai. E outra coisa, também não vai negociar. Só se negocia uma parte com a outra quando uma outra quer ouvir. Quando a outra parte não aceita a existência de Israel. Não vai ter paz nunca. Mas não é por culpa de Israel.
A imprensa culpa os assentamentos de Israel como ali uma figura ali estranha, nociva do Oriente Médio. Mas começa com eles. Davi que comprou aquela cidade. Se fosse olhar a história pela Bíblia, pertence a Israel. Lá foi o templo. O templo não foi de Salomão, não foi dos árabes, não foi dos mamelucos, nem existia isso. Foram dos judeus. O Messias, Yeshua, passava ali naquele templo, e ele vai voltar para lá. Não sei como, mas vai. E os judeus sabem, por isso que tem que orar pelos judeus, a igreja tem que conectar-se a Israel, principalmente em intercessão. Entender, não é judaizar a igreja que nós queremos, nem isso o propósito nosso, mas é reconectar a igreja. Como ela será arrebatada sendo um noivo judeu? Ela nem sabe que o noivo é judeu. Muitos crentes acham que Jesus é romano, porque tem túnica vermelha, tem olho azul, cabelo amarelo. Pintaram uma figura do Messias altamente europeu, não é? Eu gostaria de ler Zacarias 13, 14, mas vou deixar como para casa. E agora, profecias cumpridas? Sim. Em Jerusalém? Sim. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Jeremias 52, ele fala que seria destruída e tomada por Nabucodonosor. E isso aconteceu? Sim. Em 2 Reis 25, 10, fala que Nabucodonosor tomou e destruiu Jerusalém, ainda mais, levou o povo cativo para a Babilônia. Né? Foi cumprida em Jerusalém. Outra profecia, Jeremias falou no capítulo 25 que o povo judeu ficaria 70 anos de exílio na Babilônia. Ficou? Ficou. Segundo a Crônicas 36, fala que ficaram 70 anos, conforme o profeta. É nesse profeta que eu creio, meu irmão. Nesses profetinhas de internet que fica circulando bobagem por aí, não. Esse profeta, eu acredito nele, Jeremias. Esse é bom, diga, esse é bom. Muito bom, não é? Jerusalém reconstruída, Neemias 2, Salmo 51, Salmo 79, mostra a reconstrução de Jerusalém, não é verdade? Então, Jerusalém, profecias que se cumpriram, foram profetizadas, aconteceu e se cumpriu. Agora, profecias atuais e eternas, alguns exemplos, não é? São 669 vezes que a palavra de Jerusalém, né? Quase metade são profecias. Eu peguei alguns exemplos. Quais são esses exemplos? Vamos ver? Jerusalém, cidade da paz. Essa é uma profecia que está se cumprindo hoje. Ainda não, né? Quer dizer, ela é, não é, vem paz, não vem, não é? Então, nós estamos vendo hoje Jerusalém como a cidade da paz, e lá está escrito, no versículo seguinte, uma cidade da intercessão constante. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Então, nós temos que orar pela paz de Jerusalém todos os dias. Nós temos um nosso grupo aqui, no terceiro domingo do mês. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, pela TV Sião, você pode fazer na sua cidade, todo terceiro domingo do mês, às 7h30 da manhã. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, na Praça de Israel, orando por Israel, orando por Jerusalém, não é verdade? Jerusalém, cidade inesquecível, Salmo 137. Se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha língua se pregue ao céu da boca, né? Então, é uma cidade que o crente, seguidor de Yeshua, tinha que andar com essa cidade nas línguas, na boca, intercedendo por ela. Cidade da bênção, Salmo 128, 5, fala que Jerusalém é a cidade da bênção. Vocês estão entendendo por que querem Jerusalém? Querem tirar de Jerusalém o vínculo religioso, o vínculo profético, o vínculo messiânico. Cidade da palavra do Senhor, Isaías 2, 3. De Jerusalém sairá a palavra do Senhor no final dos dias. Ei, essa profecia ainda não se cumpriu, está se cumprindo. Quando o rabino José Shulam vem cá todo ano, no fevereiro, e aqui ministra, ele está cumprindo Isaías 2, de Jerusalém sai a palavra, e ele entrega a palavra aqui. Amém, diga amém. Para os mais afobados do arrebatamento, fique calmo, porque não vai haver. Por quê? Tem que haver o cumprimento de Isaías 2, 3 e 4, que diz, de Sião sairá a lei. A igreja ainda não sabe o que é lei. A igreja acha que é coisa de judeu, que é raça ruim, que matou Jesus. Enquanto a igreja tiver com esse pensamento obsoleto,
conectado com Israel nem com a palavra do Senhor. Porque de Sião sairá a lei, lei a Torá. E de Jerusalém a palavra do Senhor. Sabe quando? Vamos ler. Só esse que nós vamos ler. Porque tem gente que acha que isso já aconteceu, mas não aconteceu não. Olha quando vai acontecer Isaías 2. Abra comigo a sua Bíblia bem rapidamente para a gente encerrar. Vamos lá, Isaías 2. Olha que interessante. Como a gente lê e não presta atenção. Quantas vezes eu já preguei isso errado? Porque não sabia ler. Olha aqui. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Gente, isso já aconteceu? Está acontecendo. Todo ano caravanas de cristãos vão a Jerusalém, vão a Israel, não é? Estão indo às nações. Mas ainda não aconteceu de fato. Essa profecia está acontecendo, mas ela não terminou. Porque acontecerá nos últimos dias. Dias de quem? Que antecede a vinda do Messias. O que antecede a vinda do Messias? Irão, versículo 3, irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Olhem para mim para encerrar. Os grupos cristãos que estão indo a Jerusalém, as igrejas evangélicas em número, em massa, graças a Deus, estão indo anualmente a Jerusalém, estão cumprindo essa profecia. Estão ou não estão? Vão gastar dinheiro e comprar a lembrancinha, mas em parte estão cumprindo. Agora eu quero que cumpra o segundo versículo, o segundo parágrafo. Porque baterão lá e falar, ei, me ensine a palavra e o caminho que devo andar. Diga amém. Amém. Isso ainda não aconteceu. Por isso, em 20 anos, quando eu fundo uma das pioneiras do Brasil, a Congregação Racion, Israel já fundou 120. Israel eu estou vendo isso. Hoje existem em Israel mais de 140 pequenos grupos, sinagogas messiânicas. Eles estão se multiplicando. Por quê? Os meus olhos espirituais, isso é eu que interpreto e falo, Isaías 2. Porque as igrejas, as nações irão lá bater na porta do seu Rabino Shulem e falar, me ensine, eu estou cansado de Roma, eu estou cansado desse evangelho de televisão, de prosperidade, eu estou cansado desse evangelho de show da fé, eu estou cansado disso tudo. Me ensine o caminho que eu devo andar. Para ele chegar em Jerusalém, ele já entendeu a importância de Jerusalém, ele já entendeu a importância do judeu. Essa visita que recebi essa semana de um americano, fiquei sabendo ontem, mandaram um WhatsApp para mim, foi a melhor coisa que ele fez, foi visitar o seu museu. Porque visitando o meu museu, eu falei disso assim, en passant, né? Por que o mundo não conseguiu destruir, a Inquisição não destruiu os judeus? Como ele era pastor, eu falei um pouquinho mais da fé. E aí recebi um WhatsApp ontem, falando, ele pregou tudo, ele falou, hoje eu mudei a minha vida após conhecer o Museu da Inquisição. Hoje eu mudei a minha teologia, mas eu não falei de teologia. Eu não falei de teologia, eu não falei de restauração. Eu falei só da história. Irmãos, quem tem um pingo, vira a letra, para quem sabe diferenciar. Um pastor que é doutor em Bíblia, quando você falou de Israel, ele captou isso tudo. Ele captou no plano espiritual todo o propósito de Jerusalém e da palavra de Deus. Então, é de lá que vai sair, sim, verdadeiros profetas. E já está saindo, não é? Rabino Shula é um dos exemplos, não é? Por isso que nós queremos ter a nossa base lá também, porque é um cumprimento profético, não só voltar para a casa de nossos pais, mas de lá sairá a lei, de lá sairá a palavra, para consertar essa coisa que está aí, uma igreja desconectada de Israel, desconectada com o povo judeu, desconectada com as suas raízes,
virando uma quantidade enorme, infelizmente, de seitas. Tá certo? Estou sendo muito bravo? Mas eles são gente boa? São, claro que são. Eu não estou falando que eles são ruins, eu estou falando que eles estão enganados. Quem prega, uma igreja que prega, e 90% delas no Brasil pregam, que a igreja substituiu Israel, está na contramão. Está na contramão da volta de Yeshua. Eles estão para lá e Yeshua está para cá. Está certo? Mal sabem que foram enxertados, em Cristo enxertados. Estavam longe das promessas, das heranças, dos pactos, das alianças, das festas da Torá. Estavam longe. Efésios capítulo 2. Mas em Cristo se aproximaram da casa de Israel. Não é do judeu crente, não. É de Israel mesmo, físico, geográfico. É o Israel real. Olha, eu estou ficando nervoso, eu não queria ficar nervoso. Mas eu estava num táxi, já contei isso aqui lá em Vitória, e havia um motorista ouvindo uma rádio que vocês conhecem, que é a rádio, né, tem em todo o país, tem na televisão, são donos de rádio e televisão, pregando o evangelho. E esse pastor, dono, chefe, riquíssimo, poderosíssimo desse país, dizia lá no rádio: por que vocês ficam gastando dinheiro à toa aí na Israel? Que bobagem é essa? Nossa fé não tem nada a ver com esse Israel, porque isso é política criada pela ONU. Isso não é o nosso Israel. Esse Israel era para estar na África do Sul. De fato, quando a ONU estava brigando, Israel, o judeu querendo voltar, a África do Sul, espertamente, falou: não, não briga não. Toma o meu norte do meu país, faço Israel aqui. A África do Sul foi muito esperta. Vou trazer todos os judeus para mim. Faço Israel aqui, sem guerra, sem nada. Aí os rabinos falaram: não, a Bíblia fala que lá é a terra dos nossos pais, para lá nós vamos. E aí, esse pastor, coitado, muito rico, mas infeliz, nem sempre a riqueza traz felicidade, pelo menos na doutrina, pregando que esse Israel é geopolítico, não tem nada a ver com a nossa fé. Como não tem? Será que ele não sabe dessas profecias? Será que isso aqui já se cumpriu? Será que pode jogar a Bíblia fora? Sabe por que ele pensa essa tolice? Porque ele acha que ele é o Israel de Deus. É a teologia cristã, é a teologia do século II. Foi feito com Santo Inácio, Constantino e daí para fora. Irineu, Justino, Justiniano, Tertuliano. Eu posso dar aula para você sobre isso, de como saíram fora da palavra. Por isso que restauração não é para todos. Aí eu peguei e falei com o motorista: tudo que ele falou foi tolice. Se você quiser, está aqui a minha TV Sião, assista, você vai aprender uma doutrina, pelo menos, boa. Outro dia ele me escreveu, falou assim: fiquei fã da TV Sião. Né? Um motorista de táxi, você vê como é que você pode levar a visão, não é? Está elaborando. Não quer dizer que eu estou certo e o resto errado, não estou dizendo isso. O berço da bênção, da redenção, Lucas 24, 47. Gente, Jerusalém é a redenção. Ali Yeshua padeceu, ali ele morreu, ali ele cravou os nossos pecados, ali houve a ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que várias sepulturas foram abertas na ressurreição de Yeshua, não é? Então, e vai ser a vinda dele. A cidade do poder do Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 1, 18, está escrito lá: e Jerusalém desceu o poder do Espírito Santo, porque é a capital da fé. Minha capital não é Roma, não é Montreal, não é Toronto, não é Nova York, nem Miami. Está certo? A minha capital da nossa fé, da sua fé, da minha fé, mesmo que você não seja judeu, é Jerusalém. Mesmo que o povo judeu ainda não aceitou Yeshua, os pactos são deles. Romanos 11, 26 fala que todo Israel será salvo. Depois fala de Sião virá o libertador, porque o chamado de Deus para Israel é irrevogável. Romanos 11, 1, por acaso Deus rejeitou Israel? Resposta: de jeito nenhum. A palavra em hebraico é halila, me livre dessa maldição, desse engano. Jeremias 31, o profeta fala: enquanto houver sol, luz e estrelas, se essa ordem falhar, eu, Deus, falharei com a casa de Israel. Como eu os criei, não falhará, eu também não falharei com a casa de Israel. Mesmo que eles ainda não se converteram a Yeshua, não a religião cristã.
Judeu não tem que converter a catolicismo nem a igreja evangélica. Ele tem que converter a Yeshua como seu Messias. Cidade de miríades de anjos, Hebreus 12, 22. E de muitas outras profecias. E agora, fique de pé para encerrar. Profecias a se cumprir. João 3,17. Jerusalém triunfando sobre os inimigos. Diga amém. Mas, Rabino Marcelo, o senhor está muito pró-Israel e contra as nações. Não sou eu, é a Bíblia. Eu queria que a Bíblia escrevesse aqui, e Jerusalém será derrotada e as nações triunfarão, e será arriscada eternamente do mapa. Mas é o contrário que eu acho. É o contrário. Olha aqui, olha mais. Zacarias 12, 2. Farei de Jerusalém um cálice de tontear as nações. Não está sendo, não? As nações estão ficando tontas. Olha que o profeta Zacarias falou isso antes de Yeshua. Sabe quantos anos? 400 anos antes. Mais de 400. Ele falou isso. E no verso 10 ele falou, será derramado nessa época, quando Jerusalém for pesado às nações, será derramado o espírito de graça e de súplicas. E eles olharão para mim a quem transpassaram e crerão no Filho de Yeshua, o primogênito unigênito de Deus. Amém? Amém? Está escrito. Isso está no Antigo Testamento, falando da salvação, da graça, do milênio. Zacarias 14. Depois que Israel aceite Yeshua, as nações se ajuntarão. Nesse meio tempo, as nações se ajuntarão contra Jerusalém. Então, fique esperto aí. Fique esperto. Em vez de você ficar preocupado que vai ser arrebatado amanhã, você tem que estar preocupado que você pode ser arrebatado qualquer dia, não é? Já que vai haver, vão ficar prontos. Agora, em vez de você ficar preocupado com o arrebatamento, fica preocupado com isso aqui, ó. Vai visitar Jerusalém antes que não possa mais. Porque eles vão tentar impedir, porque as nações ajuntarão contra Jerusalém. Zacarias 14, 11. Jerusalém será uma habitação segura e não haverá mais maldição. Bom, então do capítulo do Zacarias 14, versículo 2 ao versículo 11, aconteceu uma grande mudança. Qual foi a mudança? A vinda gloriosa de Yeshua. Porque suplicarão, os judeus vão levantar os braços, dá-me o Messias. E Yeshua volta. Né? E aí mudou. Aí sim, agora Jerusalém será com Yeshua uma habitação segura e não mais haverá maldição. Gálatas 4, 26 fala que Jerusalém é livre e chama Jerusalém de nossa mãe. Então, nossa mãe não é Nossa Senhora, é Jerusalém pela Bíblia. Você tem um Deus Pai, quem é sua mãe? Jerusalém está na Bíblia, não fui eu que escrevi isso. Não é? Não é isso? Que acolhe os seus filhos. Lucas 21, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo destes se completem. Romanos 11, 25, 26. Ela será pisada e os gentios estão se completando. Isso é chamado também de plenitude dos gentios. E eu encerro dizendo que plenitude dos gentios, na minha opinião, não é um número de crentes gentios que creem em Jesus só, não. É a plenitude do enxerto, é a qualidade da fé. Você acha que Yeshua vem buscar uma multidão de ignorantes e aí desconectado com ele, que nem sabe nada? Produzido pelas igrejas aí, talvez veio por, sei lá, por mil problemas, 1000 razões? Yeshua vai se casar com você, comigo, mas ele quer que você seja apaixonado, que você esteja ligado, que você esteja conectado com as coisas dele. Ele vai vir como rei. E ele vai desposar a sua noiva, a igreja. Então, essa noiva, ele não pode colocar em julgo desigual. Por isso que a igreja evangélica cristã precisa reconectar Israel, restaurando as raízes judaicas da fé, não do judaísmo, da fé. Porque se você, agora a igreja não sabe nem o que é Torá, acha que é velho, chama de Velho Testamento. Não foi a Bíblia que falou que é Velho Testamento, não foi a Bíblia que chamou Deus de velho. Porque o primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis, me abençoa tão quanto o último versículo de Apocalipse. Amém. Deus não fica velho, mas a sua palavra se cumpre.
Apocalipse, Atos 1, 11, Yeshua volta para Jerusalém em glória. E Apocalipse 21, 2 e 10, Jerusalém celestial e eterna. Bom, aí Jesus reina por 1000 anos com os vitoriosos, com a sua igreja vitoriosa, judeus e gentios nele. E depois de 1000 anos, Satanás é solto. E aí vem o juízo final. Para quem? Para aqueles que é a chamada segunda morte. A primeira ressurreição, quem morreu em Cristo. E quem não morreu em Cristo vai ressuscitar 1000 anos depois para receber a sentença. Então, meu amado, o negócio, o segredo é entrar na primeira ressurreição. Porque se eu ficar para a segunda, eu vou para juízo final. Vai ser o tribunal da corte me julgando. E se eu, Marcelo, peço a Deus por misericórdia que eu não entre na segunda ressurreição, porque eu posso tomar bomba. Quem de nós aqui é justo por si mesmo? Então, melhor é entrar em Yeshua, pelo sangue dele, ser lavado e redimido, para depois ter a Jerusalém celestial que desce dos céus. Aí sim é a vida eterna. Então vamos pregar a salvação e deixar a vida eterna para depois, que está muito longe ainda. Não é? É pós 1000 anos de reino. Yeshua então entregará o seu reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24, lá fala, que ele não falou em latim, consumato est, tudo está consumado. Mas ele falou em hebraico, tudo está consumado e ele entregará o reino ao Pai. Haverá então novos céus e nova terra e estaremos eternamente com Hashem. Muito obrigado.